Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no meu canal. Eu sou o professor João Gabriel e essa aula de hoje ela é específica para o pessoal da informática e para o pessoal que está fazendo curso de montagem e manutenção de computadores comigo. O pessoal da montagem e manutenção já conhece esse conteúdo. Nós vamos aqui relembrar as partes mais fortes. Algumas turmas aí estão finalizando e precisam ter isso gravado na cabeça. E o pessoal da informática, para quem ainda não conhece, né, o funcionamento do computador, essa aula está sendo voltada para vocês também. Beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, pessoal, vamos relembrar o que é periféricos e o que é hardware, né? O periférico eu já passei para o pessoal da informática e também passei para o pessoal da manutenção de computadores. Periféricos são aqueles componentes que servem para completar a formação física, né, do computador. Nós temos aqui como periféricos desse lado esquerdo, monitor, mouse, teclado, caixinha de som, impressora. Então são dispositivos que são interligados no computador. Beleza? Nós vamos entender hoje esse lado esquerdo aqui, que é o gabinete. Dentro desse gabinete nós temos algumas peças e é sobre essas peças que nós vamos falar na aula de hoje. Bom, os 7 componentes do computador. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar sobre placa-mãe, sobre processador, memória RAM, e hoje eu vou entrar a fundo explicando a função de cada um desses componentes aí. Bom, placa-mãe é o primeiro componente e placa-mãe ela é responsável por abrigar todos os componentes do computador. Digamos também que ela é um dos principais componentes da máquina, tá? Se você vai construir, vai montar um computador do zero, a placa principal que você deve ter em mãos é a placa-mãe, porque ela é a placa base de comunicação de todas as peças do computador, tá? Todas essas peças, elas dependem de trocar informações umas com as outras, né? E a placa-mãe que faz a comunicação desses componentes. Eu vou avançar aqui e depois eu volto para poder dar uma explicação, para completar uma explicação aqui para vocês. O segundo componente do computador é o processador, também conhecido como CPU. Olha só, pessoal, eu vou voltar alguns slides aqui e vou focar nessa parte aqui. Reparem que do meu lado direito da tela nós temos o gabinete, que é a caixa de metal. Muitas das pessoas chamam isso de CPU e está errado. CPU, quando a gente fala de CPU, a gente se refere ao processador, que é essa pecinha que eu estou mostrando na tela para vocês agora. O significado da sigla CPU é Unidade Central de Processamento. É como se fosse o motor de um carro, tá? A CPU, ela processa todas as informações do seu computador, como fotos, vídeos, músicas. Tudo que você vai reproduzir no seu computador é processado pela CPU, certo? Se você tem uma CPU... e outra coisa importante. A CPU não são modelos iguais, tem modelos variados, tá? Cada um com sua potência diferente. Obviamente, quanto mais potente for, mais caro esse componente vai se tornar, tá? Então tem vários tipos de CPU, vários modelos diferentes de CPU. E a medida de potência deles é medida em GHz, tá? A frequência. Por exemplo, nós temos processadores de 1.0, processadores de 1.6, 1.8, 2.0, 3.0. Quanto mais potente ele for, ele vai consumir mais energia e também ele vai se tornar mais caro, certo? É um dos componentes mais importantes na parte de velocidade do seu computador. Se você vai comprar uma máquina, você deve observar qual é o modelo do processador para saber se a máquina é uma máquina lenta ou se ela é uma máquina potente, beleza? Então vamos lá. Também conhecido como CPU, o processador ele é responsável pelo processamento dos dados do computador. Como eu já falei para vocês, fotos, vídeos, músicas, tudo que você vai reproduzir no seu computador vai ser processado por essa peça aqui, beleza? O próximo componente é o disco rígido. Ele é mais conhecido como HD. Se eu falasse de disco rígido para vocês, para quem ainda não conhece dessa parte de hardware do computador, muita gente aí não vai entender ou vai dizer que nunca ouviu falar sobre esse componente. Mas quando eu falo de HD, eu tenho certeza aí que muita gente já ouviu falar e tem uma breve ideia do que possa ser.
tá? O HD, ele é o dispositivo que armazena todos os dados do seu computador, beleza? Nós temos esse componente aí. Tudo que for armazenado, tudo que você for salvar no seu computador, vai ser guardado dentro dessa peça aqui, tá? Fotos, vídeos, músicas, todos esses arquivos, eles são guardados dentro do seu HD. Se você tirar o HD de um computador e colocar em outro computador, você está transferindo as informações desse computador para uma outra peça, o outro computador. Existe um tipo de HD também que é muito conhecido e agora está em alta, que é o HD externo. Você pode ligar através do cabo USB, ele funciona parecido como se fosse um pendrive, tá? Só que com uma capacidade maior de armazenamento, beleza? Então vamos relembrar aqui. Placa-mãe é a peça responsável por abrigar todos os componentes do computador, certo? Todos os componentes são interligados nessa peça aqui, inclusive a CPU, né, o processador. Reparem aqui, ó, no centro dessa peça, dessa placa, ela tem uma pecinha aqui, ó. Esse local aqui é chamado de socket, é onde nós vamos encaixar o processador, que é essa pecinha aqui que vocês estão vendo, tá? Ela se encaixa exatamente aqui, ó. Então olha só como é que é a função da placa-mãe. Ela vai abrigar todos os componentes. O HD, ele não vai ser encaixado na placa-mãe fisicamente, porém ele tem um cabo que ele vai ser conectado no HD, nessa parte de trás aqui do HD, e ele vai ser interligado nessas entradas aqui, ó, certo? Tudo vai se comunicar através da placa-mãe. Então, placa-mãe abriga todos os componentes, o processador processa todos os dados, como fotos, vídeos, músicas, e todos esses dados estão salvos, estão guardados aqui no HD ou disco rígido, ok? Vamos para o próximo componente, que é a memória RAM. A memória RAM, pessoal, também é um componente muito importante que vai definir a velocidade do seu computador. Por quê? A função dela, ela é responsável por levar os dados do HD para o processador. Então, quando você vai clicar em uma foto, você vai abrir algum vídeo, algum arquivo, você precisa buscar os dados que estão salvos lá no HD e levar esses dados para o processador para que ele consiga executar, certo? Processar essas informações. E a memória RAM é quem faz essa ponte. Ela vai buscar os dados do HD. Se você clicar para assistir um vídeo que está salvo no seu computador, esse vídeo está salvo lá no HD, a memória vai buscar esse vídeo lá no HD e vai levar para o processador. Então, quanto mais potente, mais rápida ela for, mais rápido ela consegue fazer essa busca de arquivo no HD e leva para o processador, para ele ser processado, entendeu? Então nós temos aí um ciclo que vai definir a velocidade do seu computador, tá? A memória RAM e o processador são os principais componentes sobre a velocidade da sua máquina. São 7 componentes apenas, pessoal. É uma coisa muito simples e muito fácil de se entender. Quando a gente fala de computador, de componentes de computador, muita gente aí fica nervoso, achando que é muita coisa, que é um troço muito metódico, que é complicado de se entender, mas é bem simples. Então vamos de novo relembrar. Placa-mãe abriga todos os componentes, o processador ele processa todos os dados, o HD salva esses dados que o processador vai processar, e a memória é quem busca os dados do HD e leva para o processador. Simples assim, beleza? Bom, nós temos o quinto componente, que é muito fácil de entender a função desse componente, que é a fonte de alimentação. O que ela faz? Ela é responsável por receber a energia elétrica da tomada. A energia elétrica, para quem não sabe, pessoal, que vem da tomada, ela vem em dois tipos de voltagem, ou 127 ou 220, certo? Só que se você ligar 220 ou 127 direto na placa-mãe, ela vai queimar. Ela precisa ser reduzida essa voltagem aí, porque a placa-mãe e todos os componentes do computador, eles trabalham com a voltagem de 12 volts. Então a fonte de alimentação nada mais é do que um transformador. Ela vai receber a energia da tomada de 120 ou 220 e vai transformar em 12 volts e vai sair nesses cabinhos coloridos aqui, ó. E aí cada um desses cabinhos tem uma entrada específica nas peças do computador para poder alimentar a energia. Beleza? Simples assim. Vamos para o próximo aqui. Também muito fácil de entender.
Só de olhar a foto, eu já acredito que muita gente já tem uma percepção do que possa ser esse componente aí. O leitor de DVD. Para que serve um leitor de DVD? Ele é responsável por fazer tanto leitura dos arquivos, né? Se você colocar um CD ou um DVD no seu computador com alguma informação, ele vai fazer a leitura desses arquivos. Mas ele também faz a gravação dos arquivos. Se você tiver um DVD virgem e quiser salvar as suas informações no computador, você pode salvar, gravar no DVD, certo? Então o leitor de DVD ele faz tanto leitura quanto a gravação dos arquivos na mídia. Beleza? Simples assim também. Vamos para o último componente. São 7. Já falei dos 6. Agora vamos para o último. Gabinete. Pessoal, para a galera que não tem muito entendimento na área da informática, quando vê o gabinete, já define se o computador... Muita gente vai pela parte visual. Se o gabinete for bonito, como o meu computador é um computador mais potente. Mas não é bem assim que funciona. Para que serve o gabinete? O gabinete nada mais é do que uma caixa de metal onde nós vamos armazenar todos esses componentes que eu acabei de falar para vocês. O processador, a placa-mãe, o HD, a memória RAM, a fonte de alimentação, todos esses componentes, eles são guardados dentro do gabinete, certo? Então o gabinete ele pode ser personalizado de acordo com o usuário, você pode pintar, você pode modificar, colocar LED, fazer do seu jeito, tá? Mas ele nada mais é do que uma estrutura onde nós vamos guardar todos os componentes, onde nós vamos dar proteção para essas peças que eu acabei de mostrar para vocês. Tanto é que o computador ele funciona normalmente sem o gabinete. Vocês podem pesquisar vídeos da internet que vocês vão conseguir achar isso que eu estou falando para vocês. O computador ele funciona tanto sem gabinete quanto o gabinete. Obviamente, se ele tiver sem gabinete, ele vai estar totalmente desprotegido. As peças vão mostrar a amostra, tá? Propícios a pegar poeira, a você esbarrar na peça, deixar derramar algum líquido, como já aconteceu com algumas pessoas que já usaram desse formato. Enfim, então o gabinete nada mais é do que uma caixa de metal que serve como proteção para todos os componentes do computador. Muitas das lojas, as lojas que já vendem computador pronto, eles usam uma estratégia de marketing para conseguir vender essa mercadoria de uma forma assim. Eles pegam o gabinete mais bonito e colocam as peças mais, digamos assim, mais fracas, né? Um processador mais lento, uma memória baixa, um HD mais baixo. E aí eles pegam e colocam num gabinete mais bonito. Por quê? Quem não tem entendimento, quando vai na loja para comprar uma máquina, ele não vai pela especificação de quais são as peças que tem ali dentro, qual é o processador. Ele vai pela aparência. Se o preço estiver alto, aí sim, ainda assim, ele vai entender que aquele ali é o computador melhor da loja e vai acabar comprando. A galera que tem entendimento não vai dessa forma. Ele não vai pesquisando pela aparência. Primeiro ele vai perguntar para o vendedor quais são os componentes, né, que tem no computador para ele definir se aquele computador tem velocidade boa ou não. Uma outra coisa que vocês podem perceber aí, se vocês forem na loja, a partir de agora eu quero que todo mundo faça isso. Quando vocês forem numa loja de informática ou numa loja como Casas Bahia, Ponto Frio, enfim, as lojas que já vendem computador pronto, vocês podem reparar que nos computadores, na lateral, bem aqui onde eu estou mostrando aqui para vocês o mouse, fica gravado uma etiqueta que diz a especificação do computador. Quanto ele tem de memória, quanto ele tem de processador, qual é a potência, né? Vem tudo gravado aqui. Só que muita gente que não tem conhecimento vê aquela etiqueta ali e não entende. E aí acaba sendo uma informação desnecessária para eles. Mas quem tem entendimento, a primeira coisa que vai fazer é procurar essa etiqueta para saber a especificação daquela máquina. Nos notebooks, próximo ao teclado, do lado do mouse ali, também tem uma etiqueta que diz a configuração. Então, se você em casa aí já tem um notebook ou tem um computador, dá uma pesquisada nisso. Procura saber no seu computador quanto ele tem de processador, qual é a memória dele, e aí você vai conseguir entender se sua máquina é uma máquina potente ou não. Beleza? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessas informações que eu passei para vocês. Eu acho muito importante que a galera da informática entenda como funciona um computador, né? Até mesmo para saber definir se a máquina é uma máquina boa, se é uma máquina potente ou não, tá? Seja para você comprar ou seja para você utilizar. Se você vai numa lan house,
Eu brincava muito com meus amigos de quando a gente ia numa lan house, eu gostava de olhar essas etiquetas para saber se eu sentava na máquina ou não, se eu ia perder dinheiro ou não. Por quê? Obviamente, se eu sento numa máquina que é mais potente, eu vou conseguir aproveitar o máximo daquele tempo ali, né? Sem a máquina travar, sem a máquina estar de lentidão. Eu gostava de fazer isso. Numa lan house próxima da nossa casa, tinha duas máquinas que tinham configurações diferentes e que eram mais potentes. Eu sempre corria para chegar primeiro nessa lan house para conseguir utilizar essas máquinas aí. Então faz muita diferença para você que é da área da informática entender um pouco de como funciona é, esse, esse, essa parte interna do computador, beleza? E para a galera que faz manutenção comigo, é extremamente importante que vocês consigam entender isso, é, que isso esteja bem claro para vocês, tá? Vocês só vão conseguir concluir o curso de vocês se no final vocês conseguirem responder tudo isso que passei para vocês aqui, beleza? Um abraço a todos aí e até a nossa próxima aula.